A paz do Senhor Jesus, minhas irmãs, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje nós estamos finalizando esta matéria, que é a matéria de doutrina de Deus, ou mais conhecida também como teontologia. E hoje nós iremos falar sobre um assunto muito pertinente dentro desta matéria, que é o assunto dos atributos de Deus. Eu quero iniciar este estudo fazendo uma oração juntamente com vocês e posteriormente fazendo uma leitura bíblica da palavra de Deus. Oremos, minhas irmãs. Senhor Deus, maravilhoso Pai, nós estamos na sua presença e te agradecemos por tudo quanto o Senhor tem feito, por tudo quanto o Senhor vai fazer. Nós pedimos ao Senhor, Pai, que se compadeça de nós. Contemple, Senhor, as nossas fragilidades, nos abençoe, Senhor, de uma forma gloriosa e específica. Pedimos ao Senhor também, Deus, que abra nossa mente para o entendimento e a compreensão da Tua palavra. É o nosso pedido, fica conosco o Espírito Santo de Deus nesta aula, nos instruindo, nos direcionando. É o nosso pedido, em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Amém, minhas irmãs? Bom, eu quero começar lendo com vocês o livro de Salmos, no capítulo 96 e o verso 4. Salmos 96, olha lá, e o verso 4. Então, vamos lá. Salmos 96, 4, que diz assim: Porque grande é o Senhor, e digno de louvor, mais tremendo do que todos os deuses. Olha que coisa linda, né? Então, esse estudo ele é baseado na palavra de Deus na Bíblia, que é a nossa principal regra, principal e única regra de fé. Nós também utilizamos alguns livros, né? A Bíblia de Estudo Pentecostal, também o livro do Meyer Pirma, Conhecendo as Doutrinas da Bíblia, também alguns trechos do livro do pastor Antônio Gilberto, e também os 4 livros, aí, especificamente o volume 1, do livro Teologia Pentecostal, de Walter Brunelli, tá bom? Bom, eu vou começar esta aula fazendo uma parte introdutória com vocês, minhas irmãs, e vocês sabem, qualquer dúvida, amanhã, sábado, vocês podem entrar na aula a partir das 8 horas da manhã, e nós estaremos aí sanando as dúvidas de vocês à luz da palavra de Deus. Amém, minhas irmãs? Bom, eu quero ler um trecho do livro do nosso querido irmão Meyer Pirma, na página de número 65, que diz assim: Os atributos de Deus. Sendo Deus um ser infinito, é impossível que qualquer criatura o conheça exatamente como ele é. No entanto, ele bondosamente revelou-se por meio de uma linguagem compreensível a nós. E essa revelação está nas Escrituras. Por exemplo, Deus diz acerca de si mesmo, quando ele fala, eu sou santo. Portanto, podemos afirmar, Deus é santo. A santidade é, assim, um atributo de Deus, porque a santidade é uma qualidade que podemos atribuir ou aplicar a ele. Dessa forma, com a ajuda da revelação de Deus, que Deus deu de si mesmo, podemos ajustar nossos pensamentos acerca de Deus. Olha que coisa interessante. Então, fazendo dentro dessa leitura que eu fiz aqui da página 65 do livro Conhecendo as Doutrinas da Bíblia, de Meyer Pirma, a gente vai fazer uma aula baseado dentro dessa temática que é os atributos de Deus. Então, dentro da teologia pentecostal, minhas irmãs, conhecer os atributos de Deus ele é essencial para fortalecer a fé e também a adoração verdadeira. O Espírito Santo revela quem Deus é e essa revelação leva o crente à santidade, à adoração e à comunhão mais profunda com o Criador. O que são atributos? São qualidades, né? Os atributos de Deus são essas qualidades que descrevem quem ele é e quem ele é em sua essência, tá certo? Alguns atributos
pertencem somente ao Senhor Deus. E esses atributos que pertencem somente ao Senhor Deus, nós chamamos de atributos incomunicáveis, enquanto outros podem ser vistos em parte na vida dos crentes. Ou seja, alguns crentes possuem esses atributos que Deus também possui. E aí esses atributos nós chamamos de comunicáveis. Então tem dois tipos de atributos, os incomunicáveis e os comunicáveis. Os incomunicáveis são atributos que só pertencem a Deus. Por exemplo, onipotência, onisciência e onipresença. São atributos exclusivamente de Deus. Nenhum ser humano pode ser onipotente, onipresente e onisciente. Então, esses atributos, por exemplo, que só pertencem a Deus, nós chamamos de incomunicáveis. Agora, outros atributos, por exemplo, como fidelidade, como santidade, nós chamamos já esses atributos, entre outros, né, como comunicáveis. Por quê? Porque pode ser vistos em partes na vida dos crentes, tá? A teologia pentecostal ensina que o verdadeiro conhecimento de Deus não é apenas um conhecimento intelectual, mas ele também é experimental, ou seja, a partir de uma vida com Deus, a pessoa aceitou Jesus como Salvador, teve sua vida transformada, ela pode também, sim, passar a ter experiências com Deus e experimentar aí desses atributos, né? O Espírito Santo, que revela a verdade, leva o crente a compreender o caráter de Deus e a experimentar, então, a sua presença. Os atributos de Deus são as qualidades que descrevem a sua essência, ou seja, a essência de Deus, poder e também a sua natureza moral. E divide-se em incomunicáveis, que pertencem só a Deus, e incomunicáveis. Então, incomunicáveis e comunicáveis. Ou seja, Deus partilha parcialmente esses atributos comunicáveis com o ser humano. Então, só reprisando, os atributos incomunicáveis de Deus são atributos exclusivamente dele. Ele não dá pra gente, tá? E os atributos comunicáveis são atributos que Deus partilha parcialmente com os seres humanos. Compreendido, irmãs? Deus abençoe. Então vamos falar da classificação dos atributos de Deus. Alguns atributos, por exemplo, atributos incomunicáveis, que somente pertencem a Deus, né? Vamos falar, por exemplo, da autoexistência ou aceidade. Tem um texto, né, que está lá em Êxodo capítulo 3, versículo 14. Se você puder pausar agora, irmã, esse vídeo e parar para ler, você pode fazer isso. Lá diz, eu sou o que sou, tá? Bom, o que significa esse atributo da autoexistência ou da aceidade? Que Deus existe por si mesmo, ele não depende de nada e nem de ninguém para existir. Na visão pentecostal, isso mostra que o Espírito Santo ele é eterno e presente em toda a criação, sustentando todas as coisas, tá certo? Aí nós temos também o atributo da imutabilidade. Esse atributo da imutabilidade é algo que fala que Deus não muda, né? Que Deus é quem ele é e ele não muda. E tem o texto também, se você puder pausar e ler, é bom. Malaquias capítulo 3 e versículo 6, que diz, porque eu, o Senhor, não mudo. Bom, Deus não muda em seu ser, em propósito ou em promessas. Isso precisa ficar muito claro para nós. Bom, se nós tivéssemos que aplicar, nós diríamos que mesmo quando o mundo muda, o poder e a fidelidade de Deus permanecem para todo sempre. Esta é a certeza inabalável na vida do crente, tá? Um outro atributo interessante é o atributo da eternidade. Se você puder também agora parar e ler esse texto, é muito interessante. Salmos 90, verso 2, diz assim, de eternidade a eternidade, tu és Deus. De eternidade a eternidade, tu és Deus. Deus, irmãs, não tem começo, Deus não tem meio, Deus não tem fim. De eternidade a eternidade, ele é Deus. O ser humano nasce, ser humano cresce, ser humano reproduz, ser humano morre. Deus não.
Deus é Deus de eternidade a eternidade. Ele é autoexistente, tá? Bom, dentro de uma visão bíblica pentecostal, né? O mesmo Deus que operou nos tempos bíblicos, ele continua operando com poder hoje, tá certo? Coisa linda, né? Eu estou falando dos atributos incomunicáveis de Deus. Aí vem um outro atributo, que é bastante conhecido, que é a onipresença. Se você puder parar para ler esse texto, está lá em Salmos 139, dos versos 7 ao verso 10. Diz, né, que Deus está presente em todo lugar. Fala aí da sua onipresença. E Deus está presente em todo lugar, não, Priscila? Tá, mas de modo especial no meio dos que o adoram em espírito e em verdade. Tá certo? A presença manifesta de Deus, ela é experimentada na adoração e no batismo com o Espírito Santo. Você que já foi batizada com o Espírito Santo pode falar com mais propriedade, né? Como foi essa experiência, essa bênção que você recebeu, e acredito que você lembra disso, né? Com certeza. E você que ainda não foi, minha querida irmã, Jesus pode te batizar. Coisa linda, né? É sentir a presença de Deus, né? A gente sente a presença de Deus. Não necessariamente lá, só dentro da igreja. Lá também, viu, irmãs? Mas, às vezes, nós sentimos a presença do Senhor também na nossa casa, né? Ao lavar a louça, ao varrer uma casa, ao fazer uma comida, em adoração a Deus. É possível nós sentirmos a presença de Deus também conosco. Que honra, né, irmãs? Inclusive, quero falar algo para vocês aqui a respeito dessa onipresença, né? Uma vez eu estava no seminário e o professor disse assim que a Bíblia, ele é o único livro que nós temos o privilégio de ler com o autor presente, né? Eu posso escrever um livro, você comprar o meu livro, até ler, mas eu não vou estar presente. Mas a Bíblia não, você abre qualquer lugar do mundo, você abre e você pode ler essa Bíblia e ter a presença do autor junto com você. Que coisa linda, né, minhas irmãs? É lindo de ver. Um outro atributo, irmãs, é a onipotência. É um atributo incomunicável, né? É mais um atributo incomunicável. O texto, se você puder abrir sua Bíblia para ler, está lá em Jeremias capítulo 32 e o versículo de número 27, quando o Senhor diz: haveria coisa alguma demasiado difícil para mim? Não há, né? Olha, ele é um Deus de poder. Nós servimos, irmãs, um Deus poderoso, um Deus que tem poder. E a onipotência é um dos seus atributos incomunicáveis. Ser humano nenhum pode ser onipotente, mas o Deus desse ser humano pode, e ele é o nosso Deus. Coisa linda, né? Deus é poderoso e nada pode limitar as suas ações. Nada. E dentro de uma experiência pentecostal, aonde nós enxergamos essa onipotência de Deus? Em vários aspectos. Também enxergamos através dos milagres, das curas, das libertações, né? Das manifestações da sua onipotência, do seu poder divino presente no nosso meio. Coisa linda. Jesus ainda cura o câncer? Cura. Jesus cura o cego? Cura. Jesus ainda ressuscita mortos? Sim, ele não mudou. Ele é onipotente. Glória a Deus. Outro atributo incomunicável de Deus, né? É a onisciência. Texto, se você puder abrir sua Bíblia em Salmo 147, verso 5. Olha o que diz o texto. Grande é o Senhor e de grande poder. O seu entendimento é infinito. Deus conhece tudo, inclusive o mais íntimo do nosso coração. Todos os nossos sentimentos, as intencionalidades das vidas das pessoas, nossa, minha, tua, tudo o Senhor conhece e o Senhor se atenta para todas essas coisas. Ele vê tudo. Deus, irmãs, o que nós precisamos entender é que Deus, ele não é pego de surpresa. Nós somos, mas Deus não é. Nunca será pego de surpresa. Viu? Olha aqui, dentro dessa questão da onisciência, o Espírito Santo revela segredos e guia o crente por meio da sabedoria divina. Daniel capítulo 2, né? E o verso 22 não me falha a memória, diz que Deus é aquele que revela o profundo e escondido, conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. Coisa linda, né? Deus ainda revela. É lindo de ver, né? Aí,
nós falamos dos atributos de Deus, que são os atributos incomunicáveis, aqueles atributos que são exclusivamente atributos de Deus. Agora, nós vamos falar dos atributos comunicáveis, daqueles atributos que são exclusivamente de Deus, ou que é de Deus, mas que Deus partilha com seus filhos, Deus comunica, né? Deus também dispensa para nós também podemos receber esses atributos, tá certo? E começando então pelo atributo comunicáveis agora, vou começar pelo atributo da santidade. A santidade, minhas irmãs, dentro da soteriologia bíblica, ela é o terceiro aspecto da salvação, ela aparece como o terceiro aspecto da salvação, né? Que é o que a gente está vivendo hoje. Santificação progressiva até a volta de Cristo, ou de forma individual para o crente, né? No caso, o crente experimentando a morte, ou de forma a trombeta tocar, conforme nós cremos lá em 1 Tessalonicenses capítulo 4. Mas vamos lá. A santidade, o texto. 1 Pedro capítulo 1 e versículo de número 16. Se você puder ler esse texto, por favor. Lá está escrito, sede santos porque eu sou santo. Eu quem? O Senhor. E ele está pedindo o que de nós? Santidade. A santidade, irmãs, ela é a essência do caráter divino. Mas o crente também pode ser santo, pode se santificar. E quem conduz o crente à santidade é o Espírito Santo. Ele que nos conduz à separação do pecado e uma pureza de vida. Tá certo? É ele quem nos encaminha, ele quem nos conduz e nós precisamos estar atentos para ouvi-lo, tá bom? Bom, um outro atributo que é de Deus, mas é comunicável com o ser humano é o amor. O amor, isso mesmo. Lá em 1 João, no capítulo 4, versículo 8, diz que Deus é amor. E o amor de Deus, ele é perfeito, né? Ele é sacrificial e ele é um amor incondicional, um amor sem interesse, né? Um amor que não arde em ciúmes, um amor puro, embora o Espírito Santo de Deus tenha ciúmes de nós, mas não é esse ciúmes como um ciúmes doentio de um homem para com a mulher ou de uma mulher para com um homem, é diferente, é um ciúmes de cuidado, de zelo, tá certo? O crente cheio do Espírito Santo, ele manifesta o amor divino em palavras e em atitude. Se você tem Deus na sua vida, se você é guiado pelo Espírito Santo de Deus, você é capaz de manifestar o amor de Deus através das suas palavras ou através das suas atitudes. Um outro atributo comunicável é o atributo da misericórdia, conforme lá em Efésios capítulo 2, do versículo 4 ao versículo 5. Diz que a misericórdia, ela é a compaixão de Deus diante da nossa miséria, né? Nós vamos entender isso com muita clareza. Mas se você puder abrir tua Bíblia aí, lê esse texto, Efésios capítulo 2, versículo 4 e 5. Bom, mesmo sendo falho, irmãs, nós podemos experimentar o perdão de Deus e a restauração pelo Espírito Santo. Isso é o quê? É um ato de misericórdia, certo? E nós também podemos ser misericordiosos. Coisa linda, né? Outro atributo, que é um atributo comunicável, né? É o atributo da justiça. Isso mesmo, o atributo da justiça. Se você puder abrir sua Bíblia junto comigo, em Salmos 89, verso 14, diz que justiça e juízo são a base do seu trono. Deus, ele age sempre com retidão. E o Espírito Santo, é ele que convence o homem do pecado, do juízo e da justiça, conforme está lá em João, capítulo 16, e o versículo de número 8, minhas irmãs. Tá certo? Podemos ser justos? Podemos. Podemos reconhecer a justiça? Também podemos. Tá bom? Aí vem um outro atributo, que é o atributo da fidelidade. Em 2 Timóteo, se você puder abrir sua Bíblia, no capítulo 2, versículo 13, diz que se nós formos infiéis, Deus permanece fiel. Deus cumpre, irmãs, todas as tuas promessas. Vou repetir. Deus é fiel. Deus não deve satisfação para mim. Deus não deve satisfação a você e a ninguém. Mas se ele quiser cumprir uma promessa, ele cumpre. E ele é fiel, né? Ele é fiel. Essa fidelidade sustenta o crente nos momentos de prova.
né? Momento de dificuldade, quem sabe você está numa prova, numa dificuldade, mas essa fidelidade de Deus, ela tem te sustentado, tem me sustentado. E não é porque a gente merece, não, porque a gente não merece mesmo, mas porque Ele é grande, porque Ele é fiel. Amém? Um outro texto, ou um outro atributo, irmãs, muito interessante, é o atributo da bondade. Esse atributo, o que te lembra a palavra bondade? O ser bom, né? Ser bom. Um dia, o jovem rico chegou até Jesus e falou assim: bom mestre, o que faço para herdar a vida eterna? E Jesus, sendo Deus, mas ele se esvaziou, né? Kenosis, se esvaziou de si mesmo. Ele disse: a quem chama bom? Bom é somente Deus. Mas vamos lá. Tem o texto lá em Salmo 100 e o verso 5 que diz: porque o Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. Deus é bom na sua essência. A bondade de Deus, irmãs, ela é sentida a cada mover do Espírito Santo em cada resposta de oração. Porque se a gente olhar para a nossa miserabilidade, a gente não merece. Cada dia que nós dormimos, cada noite que nós dormimos, cada dia que nós acordamos, nós contemplamos a bondade de Deus. Tem até um louvor que diz, né? Em todo tempo tu és tão bom. Né? Não é assim que diz o versículo? O versículo não, o louvor. E fala do fôlego que temos. Eu cantarei da bondade de Deus. Deus tem sido tão bom para mim. Você pode falar isso agora, irmã, enquanto você ouve essa aula? Você pode parar um minutinho, um segundinho e dizer isso junto comigo? Deus tem sido tão bom para mim. Fala aí agora. Te dou uns segundinhos. Diga: Deus tem sido tão bom para mim. Declare isso toda manhã. Declare isso quando você for dormir. Declare isso ao acordar. Deus tem sido tão bom. Glória a Deus. Que Deus te abençoe, tá? Vamos lá. Se a gente tivesse que fazer uma aplicação prática acerca dos atributos de Deus, nós entenderíamos que conhecer os atributos de Deus nos leva a adoração viva e fervorosa. Também o Espírito Santo revela e faz o cristão participar da natureza divina, conforme o que diz lá em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 4. Bom, os estudos ou o estudo dos atributos de Deus fortalece a nossa fé, gera confiança nas promessas e promove a vida de santidade. Mas não é só estudar, é praticar também, é deixar o Espírito Santo te conduzir naquilo que você tem aprendido, minha querida irmã. Outro ponto importante: quanto mais conhecemos a Deus, mais o desejamos e mais somos transformadas de glória em glória, conforme o que diz a palavra de Deus em 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 18. E isso não é para nossa glória, não é mérito nosso. E nós entendemos que quanto mais nós conhecemos a Deus, mais nós temos a conhecê-lo. Ele é muito poderoso, infinito, tá certo? Então, irmãs, concluindo aqui esse primeiro ponto, né? E já dentro do ponto tudo, eu só vou dar uma retomada depois, mas conhecer os atributos de Deus é crescer no relacionamento com Ele. E o estudo da palavra, aliado à experiência do Espírito Santo, produz vida espiritual profunda e constante. A Igreja Pentecostal vive e testemunha os atributos de Deus quando adora, evangeliza e manifesta o poder divino em amor e em santidade. Coisa linda, né? O Deus revelado nas Escrituras é todo-poderoso, santo, amoroso e fiel. A teologia pentecostal não se contenta apenas em estudar sobre ele, mas busca experimentar a sua presença, né? O conhecimento teológico e a experiência espiritual caminham juntos. Então não é só o conhecimento, mas é o conhecimento e a graça. O conhecimento é a experiência, é experimentar este poder, experimentar essa graça, é experimentar estes atributos, né? E a palavra revela
quem Deus é e o Espírito confirma em nossos corações, tá certo? Então, aqui só dando uma retomada neste assunto, a revelação dos atributos de Deus é uma das doutrinas centrais da teologia pentecostal e falar de Deus é falar também da sua glória, do seu poder, do seu amor manifesto na criação, na redenção e na habitação do Espírito Santo. O pentecostalismo não apenas estuda o atributo divino, mas experimenta no culto, na oração e no cotidiano da fé. Quantas irmãs aqui já não têm experimentado, né, essa graça, esse poder, né, esta unção de Deus por meio aí de experiências que o Senhor tem te dado com base na palavra, né? Bom, a natureza do ser divino. Deus é espírito, conforme o que diz a palavra de Deus em João capítulo 4, versículo 24. Se você puder parar para fazer essa leitura, é importante. Sua essência, ou seja, a essência de Deus, ela é perfeita e absoluta. Ele não foi criado e não pode ser medido por categorias humanas. Os atributos revelam não apenas o que Deus faz, mas quem Deus é. Vou repetir. Os atributos revelam não apenas o que Deus faz, mas revelam o que Deus é. Ele é o quê? Ele é um ser pessoal, ele é eterno, ele é imutável e ele também é relacional. Coisa linda, né? Bom, nós aprendemos e falamos aqui dos atributos incomunicáveis e dos atributos comunicáveis. Então, os atributos incomunicáveis, eles pertencem exclusivamente a Deus. Estou retomando o assunto, tá? E revelam a sua majestade. Ele é autoexistente, ele é eterno, ele é onisciente, ele é onipresente e ele é onipotente. Na visão pentecostal, esses atributos não são teóricos, eles sustentam a experiência da fé. Quando o crente ora, ele confia em um Deus que está em todo lugar e pode todas as coisas. Não é assim, minhas irmãs? Quando nós oramos, nós oramos um Deus e quando nós oramos, nós temos certeza que Deus está ali perto de nós, está nos ouvindo, está nos contemplando. A onipresença, ela pode ser sentida no culto ou no seu lar, na sua oração, no seu particular, né? E a onipotência, ela se manifesta através também dos milagres. E a imutabilidade garante a fidelidade das suas promessas. Coisa linda, né? Retomando aqui ainda, agora dos atributos comunicáveis. Os atributos comunicáveis expressam o caráter moral de Deus e podem ser refletidos nos seus filhos. Por exemplo, a santidade é central, né? Sem ela ninguém verá o Senhor. Conforme eu já falei, é o terceiro aspecto aí da salvação, é o que nós temos vivido, né? Nós temos vivido. O último aspecto será a glorificação. Mas dentro da matéria de soteriologia, a gente aprende que a santidade é o terceiro aspecto aí da salvação, tá certo? Bom, tem a justiça, a misericórdia, a bondade e a fidelidade. A justiça, a misericórdia, a bondade e a fidelidade revelam um Deus que age com graça, revelam um Deus que age com graça, revelam um Deus que age com verdade. O pentecostalismo entende que o Espírito Santo capacita o crente a participar da natureza divina, conforme 2 Pedro, capítulo 1, versículo 4, transformando o seu caráter à imagem de Cristo, certo? Então, quando a pessoa se entrega a Cristo, é justificado por Cristo, né? E o Espírito Santo trabalha na obra da regeneração, essa imagem e semelhança que foi perdida por conta do pecado, ela começa a ser regenerada, resgatada novamente, tá certo? Bom, avançando, minhas irmãs, a fé pentecostal, ela não limita a teoria, não, mas é a prática também vivencial, quando o crente é cheio do Espírito Santo, assim como você, minha irmã, que está ouvindo esta aula, que pode parar, voltar, assistir de novo, até compreender. Isso não tem problema, mas é com você mesmo que eu estou falando. Você que é cheia de Deus, cheia do Espírito Santo, você pode experimentar este poder, a presença de Deus e o amor de Deus derramado aí no seu coração. O estudo teológico se torna adoração. O estudo teológico para o crente que serve a Deus e que o ama, ele não é enfado, mas ele é uma forma também de adoração, né? De adorar a Deus. A doutrina se torna vida e não algo maçante, né? Porque nunca será sobre
cabelo, bigode, chapéu, utensílios, será sobre a essência, sobre a veracidade da palavra de Deus. Isso é doutrina, tá certo, minhas irmãs? Continuando aqui então, tá? Assim, os atributos de Deus deixam de ser conceito abstratos e tornam-se experiências que renovam, então, aí a vida da igreja, tá certo? Conhecer os atributos de Deus é entrar no mistério da sua glória. O Espírito Santo é o intérprete divino que nos faz compreender, né, o caráter de Deus e nos transforma à sua imagem e à sua semelhança. E na teologia pentecostal ensina que o verdadeiro conhecimento de Deus resulta em adoração, em santidade e em poder. E que quanto mais conhecemos a Deus, mais somos movidos a viver para Ele. Amém? Que Deus abençoe. Eu quero, né, crer que você aí que estudou um pouco comigo sobre os atributos de Deus pôde entender com muita graça, né? E eu creio que Deus vai te dar graça para você entender melhor aí todos esses conceitos concernentes aí aos atributos de Deus, atributos comunicáveis e atributos incomunicáveis, tá certo? Bom, é interessante, né? Interessante a gente falar aí sobre os atributos de Deus, tá certo? Eu gosto muito de falar sobre esse assunto. Mas uma parte do livro também que eu quero ler com vocês aqui, para finalizar essa aula, está na página ainda 65, o livro daqui do livro de Mariano Pirma. Ele vai dizer assim, olha, qual a diferença entre os nomes de Deus e os seus atributos? É uma pergunta, né? E aí vem a resposta. Os nomes de Deus expressam as qualidades de todo o seu ser, ao passo que os seus atributos indicam vários aspectos do seu caráter. Olha que interessante, irmãs, né? Interessante. Então, e ele continua, há muito a dizer sobre um ser tão grande como Deus, mas facilitaremos nossa tarefa se classificarmos seus atributos. Compreender Deus em sua plenitude seria tão difícil como encerrar o Oceano Atlântico numa xícara, mas ele revelou de si mesmo o suficiente para satisfazer nossa capacidade. A classificação seguinte talvez nos facilite a compreensão. Então, foi essa classificação que eu passei para vocês. São duas classificações, atributos comunicáveis e atributos incomunicáveis, tá certo? Atributos comunicáveis de Deus são aqueles atributos que Deus tem, mas que ele partilhou com aqueles seus servos, né? Também ali com a humanidade. Atributos incomunicáveis são atributos apenas de Deus e que o ser humano não pode ter. Tudo bem, minhas irmãs? Que Deus abençoe sua vida. Espero ter aí te ajudado a compreender um pouquinho mais sobre essa questão dos atributos de Deus. Que Deus continue abençoando a sua vida. Vou fazer uma oração para a gente já finalizar então esta aula. E para você que quer aprender mais e mais do Senhor, amanhã, às 8 da manhã, estarei enviando o link no nosso grupo e você pode entrar para ter aula em tempo real. É o mesmo assunto, é a mesma aula, mas aí você pode também tirar as suas dúvidas. Tudo bem, minhas irmãs? Que Deus continue abençoando a sua vida. Oremos. Senhor, eu quero te agradecer por mais essa aula que nós tivemos aqui nesta noite, é um período que nós estamos aqui gravando essas aulas, e eu peço ao Senhor, Pai, que continue abençoando a cada filha, a cada um que vai, Senhor, neste momento, poder estudar, parar um pouquinho para compreender melhor, um pouco mais aí da sua palavra. Pedimos ao Senhor que continue abençoando, honrando, dando graça para cada uma das suas filhas, fortalecendo a sua mente, os seus corações, para que elas possam, Senhor, crescer ainda mais na graça e no conhecimento da sua palavra. Fica conosco, nos dá um final de semana abençoado, dá para as tuas filhas também um sono reparador, para a glória do teu nome, Senhor. É o nosso pedido, em nome do seu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Amém, minhas irmãs, que Deus abençoe vocês. Tenham todas aí uma excelente noite para a glória de Deus. Deus abençoe.